Semana passada nós falamos com base no mínimo indispensável sobre o quarto mandamento da Igreja: jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. Quer aprender sobre o último mandamento? Então já curta esse vídeo e assista até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. No vídeo passado, nós vimos que o jejum e a abstinência são formas de penitência interior, um conceito que o Catecismo da Igreja Católica define como uma reorientação radical de toda a vida, um retorno, uma conversão para Deus de todo o nosso coração, né? Uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal e a repugnância às más obras que nós cometemos. E hoje nós vamos falar sobre o quinto mandamento da Igreja: pagar dízimos segundo o costume. E se você já gostou desse vídeo, deixe o seu like pra gente agora. Antes de mais nada, vamos relembrar rapidamente, hoje pela última vez, quais são os 5 mandamentos da Igreja, ok? Primeiro, ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda. Segundo, confessar-se ao menos uma vez cada ano. Terceiro, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. O quarto, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. E o quinto, que nós vamos ver hoje, pagar dízimos segundo o costume. Os católicos são obrigados a pagar o dízimo no sentido estrito do termo? Ou seja, devem dar 10% dos seus rendimentos à Igreja? Essa pergunta se faz necessária porque é cada vez mais frequente ouvir, dentro da própria Igreja, um eco da pregação protestante, segundo a qual a determinação do Antigo Testamento de pôr à parte o dízimo de todo o fruto das tuas semeaduras, de tudo o que o teu campo produzir a cada ano, ela deveria ser seguida ao pé da letra. E muitos católicos acham difícil falar sobre esse assunto, então coube a nós aqui falar um pouquinho sobre isso, tá? Principalmente por causa das deturpações que tantos ditos pastores, na verdade autênticos mercadores da fé, vêm promovendo nos últimos anos. Não preciso nem citar o nome deles aqui, que você sabe muito bem quem são, E eles usam meia dúzia de passagens bíblicas como armas para extorquir e explorar pessoas simples e sem instrução. De fato, é muito fácil usar textos isolados da Bíblia para justificar qualquer ideia. E o próprio Satanás usou das Escrituras para tentar nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: está escrito, faça isso, faça aquilo. Assim, enriquecem cada vez mais os falsos profetas. O significado verdadeiro do dízimo, porém, é justo e verdadeiramente cristão. Nos tempos do Antigo Testamento, a lei de Moisés indicava o pagamento obrigatório de 10% dos rendimentos do fiel, pagos na forma de bens e mantimentos, principalmente de produtos agrícolas, para manter a tribo de Levi e os sacerdotes, responsáveis pela manutenção do tabernáculo e depois do templo, já que eles não tinham direito a heranças e territórios. Esses mantimentos eram também usados para assistir aos órfãos, às viúvas e os pobres em suas necessidades. Depois da destruição do templo, no ano de 70 depois de Cristo, a classe sacerdotal e os sacrifícios cessaram e os rabinos passaram a recomendar que os judeus prestassem auxílio aos mais necessitados. E ainda ressoa em nossas comunidades paroquiais o ensinamento do catecismo que indicava como quinto mandamento da Igreja a obrigação de pagar o dízimo, que é a 10ª parte, de fato, Muitos católicos são fiéis na oferta ou na devolução do dízimo porque descobriram neste mandamento um importante gesto, entre muitos outros, de expressar a pertença à Igreja. É louvável que tenham conservado essa recordação do catecismo. Sim, por outro lado, nós sabemos que o Catecismo da Igreja Católica, promulgado por São João Paulo II no ano de 1993, não incluiu explicitamente a palavra dízimo no texto do quinto mandamento da Igreja. Portanto, o texto do quinto mandamento ficou assim: ajudar a Igreja em suas necessidades.
E o catecismo acrescenta: recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as suas próprias possibilidades. O Papa Bento XVI extinguiu o termo dízimos do quinto mandamento da igreja, que era, como nós falamos aqui no começo, né? Pagar dízimos conforme o costume. Inclusive nós falamos dessa forma justamente para poder explicar depois, né? De acordo com o compêndio, né? Ele lançou o compêndio do Catecismo da Igreja Católica lá no dia 28 de junho de 2005, né? E foi republicado aqui no Brasil também pela CNBB, e o quinto mandamento ficou assim: atender às necessidades materiais da igreja, cada qual segundo as próprias possibilidades. Então cada um vai doar de acordo com o que pode, né? Porque a palavra dízimo significa décima parte. A sua origem está naqueles 10% que os judeus davam de tudo o que colhiam da terra com o seu trabalho. Hoje, todos são convidados a atender às necessidades materiais da igreja, cada qual segundo as próprias possibilidades. E quem tiver a possibilidade de dar a décima parte daquilo que ganha, que faça com alegria, né? Mas isso não é um preceito. Ninguém é obrigado e ninguém deve ser constrangido a fazer. Isso na Igreja Católica, né? Porque nas igrejinhas por aí são constrangidos a fazer mesmo, né? Portanto, a palavra dízimo continua sendo usada em nossas paróquias, mesmo não significando mais 10%, apenas como uma forma de diferenciar essa contribuição mensal de uma outra oferta qualquer que você faz em qualquer tempo, certo? O importante é entender que o dízimo não é esmola. Deus, que jamais nos priva da nossa liberdade, merece a doação feita com alegria. O que é doado de boa vontade faz bem a quem dá e a quem recebe. Hoje o dízimo é uma doação regular e proporcional aos rendimentos do fiel, que todo batizado deve assumir. É, antes de tudo, uma grande graça, pois é uma forma concreta que o cristão tem para manifestar a sua fé em Deus e o seu amor ao próximo, já que é por meio do dízimo que a igreja se mantém em atividade, né, e sustenta os seus trabalhos de evangelização e realiza também muitas obras de caridade e de assistência aos menos favorecidos. E quando a gente fala cada um conforme as suas possibilidades, tem que ficar muito claro que a igreja ela não interfere nisso. A gente já ouviu falar de várias historinhas dessas comunidades pentecostais que tem por aí, que exige o contra-cheque da pessoa. Eles querem ver quanto você ganha para saber se realmente você está dando 10%. E se você faz um negócio, por exemplo, você vende o seu carro, você vende um terreno que você tinha, uma casa na praia, você ainda tem que dar 10% daquilo para a igreja também. Tá? Então isso eles cobram muito. A Igreja Católica não tem isso. Se você ganha um salário mínimo e você faz uma contribuição aí de 50, 60 reais, vamos dizer, estou chutando um valor, né? Você viu que aquilo é justo, que aquilo é de acordo com a sua possibilidade. Agora, se você ganha 30 mil reais por mês, você não vai dar esse mesmo 50 reais, esse mesmo 60 reais. Você vai perceber que você está dando uma ninharia, uma esmola. Então é tudo uma questão de consciência da pessoa, não é verdade? E aí, pelo dízimo, podemos viver as 3 virtudes mais importantes para todo cristão: a fé, a esperança e a caridade, que nos levam para mais perto de Deus. O dízimo é um compromisso. Representa a nossa vontade de colaborar de verdade com o projeto divino neste mundo. Vale lembrar que mesmo que você seja fiel no dízimo em sua paróquia, se você ama, você pode fazer mais. Se você ama, você pode fazer outras doações à própria igreja, ou algum instituto de caridade, por exemplo. Muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem que não ajudam o nosso apostolado, por exemplo, porque já pagam o dízimo. Uma coisa, outra coisa, né? Estes são católicos de coração endurecido, legalistas, que devolvem o dízimo apenas por obrigação. E se um irmão sofredor de rua estende a mão pedindo esmola, viram a cara, atravessam para o outro lado da rua. É muito triste isso, né? É verdade. Uma pessoa que não vive com caridade, né? Sim. Ser católico é ser caridoso, é ajudar ao próximo, sim. Se você não pode, ou seja, não tem possibilidade de ajudar, não precisa xingar, não precisa desprezar, humilhar quem está pedindo ajuda.
Mas se você pode ajudar e não ajuda, me desculpa, mas nem cristão você não é. Não é porque você é dizimista que está isento de estender a mão aos necessitados, né? Aquele que te pede. Tudo isso lhe será cobrado no dia do juízo. É fato que um católico dizimista é uma resposta àquela obrigação que o catecismo indica, ou seja, que os fiéis devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, né? Cada um conforme aí as suas próprias possibilidades. Mas será que devemos ser legalistas, então, e ficar somente dentro do que é a obrigação, quando Deus sabe que nós podemos fazer mais? E voltamos então ao preceito, né? Para ficar bem claro e ninguém aqui sair com dúvida. É preciso que seja 10%? Definitivamente não. A igreja não diz em nenhum de seus documentos a quantia exata a ser oferecida como dízimo. Mas o catecismo diz, e nós vamos repetir várias vezes aqui, né? Conforme as próprias possibilidades. Isso torna mais grave a obrigação, que repousa sobre a consciência do fiel. Cada dizimista precisa perguntar-se quais as minhas possibilidades para oferecer o dízimo mensalmente à minha paróquia. E a resposta há de ser inspirada no ensinamento do apóstolo Paulo. Cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. A experiência pastoral comprova aqueles que, confiantes na providência divina, optaram pelo dízimo antigo, né, integral, isso é, pela doação dos 10% de tudo o que ganham, não se arrependeram e nem sentiram falta em seus orçamentos. Ao contrário, muitos dizimistas dão o seu testemunho de que depois que passaram a contribuir com a igreja e a comunidade dessa maneira, passaram a se sentir especialmente abençoados. Deus não desampara os que nele confiam integralmente. Mas isso não quer dizer que devemos dar o dízimo esperando ganhar em dobro, como alguns pastorzinhos falam por aí, né? E nem receber algo em troca, como se nós pudéssemos barganhar com Deus. Pelo amor de Deus, não é isso, tá? Aqueles que ensinam tais coisas nada entendem de cristianismo. Não compreendem o contexto bíblico e menos ainda o significado de partilha, tão presente na igreja primitiva. Jesus Cristo, nosso Senhor, diz que há mais bem-aventurança em dar do que em receber. Dar pensando no que se receberá de volta, portanto, não é dar, é negociar, é trocar, é barganhar. Só é possível dar no sentido cristão quando não se espera nada em troca. A entrega do dízimo normalmente é mensal, porque a maioria das pessoas recebem o salário todo mês, né? Já as ofertas são doações espontâneas, com as quais o fiel também pode e deve participar da vida em comunidade. Só que nesse caso, então, não existe a regularidade, né? Como no caso do dízimo. Você pode e deve doar na hora do ofertório, né? Algo que você ganhou a mais, ou aquela moedinha, enfim, durante as missas ali, ou pode fazer também um depósito nas caixas de coleta, né? E você também pode, claro, ajudar outros apostolados católicos, mesmo que não sejam da sua paróquia, né? Mas não se trata de um compromisso fixo assumido com Deus, e sim uma manifestação de amor e de confiança. Cada vez mais católicos tomam consciência da importância do dízimo e das ofertas. É bom encontrar as igrejas limpas, não é mesmo? Bem equipadas, com tudo funcionando perfeitamente, é uma maravilha. Mas infelizmente muitos se esquecem de que para isso todos precisam colaborar, não é mesmo? Somos a família do Senhor e cada templo da igreja é uma casa de todos nós. A igreja conta com o seu desejo de viver em Cristo, de assumir de fato o papel e a missão de ser, junto com seus irmãos de fé, membros de um mesmo corpo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Você ainda tem alguma dúvida sobre o quinto mandamento da igreja?
escreva aqui nos comentários e já deixa um like para nós também nesse vídeo, se ainda não deixou, né? Assim, nós encerramos esta série sobre os mandamentos da igreja. Se você perdeu algum dos vídeos, você pode assistir aí, fazer uma maratona da série, ok? Se você quiser, já pode mandar aqui nos comentários também sugestões sobre o que você gostaria que falássemos nos próximos vídeos. Isso ajuda bastante. É isso aí. O que ajuda muito também é compartilhar esse vídeo aí com sua família, seus amigos, enfim, nas suas redes sociais, principalmente lá nos grupos de WhatsApp, né, que atinge bastante pessoas. E isso nos ajuda muito a evangelizar. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, você está perdendo tempo, hein? Inscreve já, vai lá, clica lá no inscrever-se, que aí você vai continuar recebendo os nossos vídeos. E é importante também clicar no sininho, na opção todas as atualizações, pois assim você não nos perde de vista. Nós temos vídeos diários aqui no canal, sempre ao meio-dia. Isso aí, você pode também nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para todas elas estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Deus abençoe. Salve Maria!